Boa noite. Bem-vindos a mais uma jornada tranquila aqui no História para Dormir, onde exploramos eventos históricos, seus ecos no presente e as lições silenciosas que eles nos oferecem, tudo de forma suave, meditativa e reflexiva, ideal para ouvir antes de adormecer. Antes de começarmos, gostaria de te fazer uma pergunta. Onde estás me ouvindo agora? Em que canto do mundo a noite já caiu sobre tua cidade? Sinta-se acolhido neste momento, como se estivéssemos sentados lado a lado, sob a luz tênue de uma vela, deixando nossa imaginação viajar por séculos, ruas antigas e histórias que atravessaram o tempo. Antes de mergulharmos na história que vamos explorar, um pequeno aviso. Tudo o que vamos relatar aqui é baseado em registros históricos, análises científicas e estudos de epidemiologia e medicina medieval, mas não deve ser interpretado como aconselhamento médico ou prático. Estamos aqui para contemplar, imaginar e refletir, sem pressa, sem urgência, com curiosidade e serenidade. Feche os olhos por um instante e imagine a Europa do século XIV. As cidades são densas, ruas estreitas e cheias de vida. Mercadores carregam mercadorias, crianças correm entre barracas e fontes, e o ar carrega o aroma de madeira, pão fresco e animais. Mas, entre essa vida vibrante, um perigo invisível se aproxima silenciosamente, como uma sombra que se infiltra sem ser percebida. Essa sombra é a peste negra, a praga que mudaria profundamente o mundo. Pode parecer distante, quase impossível de compreender, mas essa praga não era apenas uma doença. Era um evento que moldaria sociedades inteiras, mudaria economias, religiões, relações humanas e até a percepção que os homens e mulheres da época tinham do mundo. Imagine como cada cidade, cada vila, cada fazenda enfrentava essa ameaça invisível. O medo era palpável, mas também havia adaptações silenciosas e uma resiliência que se manifestava de formas sutis e inesperadas. Agora, pense nos sintomas, não de forma aterrorizante, mas como sinais de algo que o corpo humano tenta processar e reagir. Febre, manchas, inflamações, fraqueza. Cada um desses sinais era uma linguagem que o corpo utilizava para nos alertar, para nos comunicar que algo profundo estava acontecendo dentro de nós e ao redor. E, à medida que o número de afetados crescia, também crescia o impacto sobre famílias, vizinhos e comunidades. Cada pessoa que tombava deixava um espaço que precisava ser preenchido, não apenas fisicamente, mas emocional e socialmente. Imagine também a percepção da morte naquela época. Não havia hospitais modernos, nem antibióticos, nem vacinas. A morte se aproximava com uma constância que hoje nos parece assustadora, mas que, na época, era parte de um ciclo natural, embora acelerado e impiedoso. As pessoas viam vizinhos desaparecerem, famílias serem reduzidas, cidades inteiras ficarem em silêncio. Mas, em meio a essa tragédia, surgiam também histórias de compaixão, cuidado e resistência silenciosa. Médicos, curandeiros, padres e familiares faziam o que podiam para aliviar a dor, muitas vezes arriscando suas próprias vidas. Pense na economia da época. O comércio desacelera, mercados perdem feiras inteiras, e o fluxo de mercadorias diminui. Mas, lentamente, novas formas de organização social e econômica surgem. Terras abandonadas são cultivadas por outros, trabalhadores sobreviventes negociam melhores condições, e estruturas de poder são, de forma invisível, questionadas e reformuladas. A peste negra não apenas levou vidas, ela também remodelou a forma como sociedades se estruturavam, como recursos eram distribuídos e como as pessoas percebiam o valor da própria existência. Agora, imagine a propagação da doença. Não é rápida como a luz, mas silenciosa como uma brisa fria que atravessa uma floresta à noite. Animais, ratos, pulgas e comércio movimentam-se de forma quase imperceptível, levando o agente da praga de cidade em cidade, de vila em vila. Cada passo, cada viagem, cada mercadoria transportada podia ser um vetor invisível, e ainda assim, mesmo diante desse perigo, a vida continuava, adaptando-se de formas lentas, resilientes e quase poéticas. Neste primeiro bloco, tratamos de estabelecer o cenário, de sentir o peso silencioso da peste negra sobre a Europa, de imaginar os efeitos imediatos sobre a vida, a morte, a economia e a sociedade. Ainda muito por explorar. Os impactos psicológicos, culturais, religiosos e científicos que emergiram dessa praga, e como ela moldou o mundo de formas sutis e profundas. Respire fundo, deixe que a imagem das ruas antigas, das pessoas, da sombra invisível da doença e da resiliência silenciosa se assentem em tua mente. Estamos apenas começando nossa jornada pela história da praga que mudou o mundo,
e nos próximos blocos exploraremos cada camada dessa experiência, com calma, reflexão e atenção aos detalhes que tornam essa história viva, mesmo séculos depois. Respire fundo, sinta o ar da noite envolvendo tua mente, como se estivéssemos caminhando lentamente por vielas estreitas e silenciosas de uma cidade medieval europeia, observando cada detalhe, cada pedra e cada sombra. Agora, vamos imaginar o primeiro contato da peste negra com essas cidades. Uma invasão silenciosa, quase imperceptível, mas implacável, que transforma a vida cotidiana de maneira quase irreconhecível. Imagine um comerciante chegando com mercadorias de uma cidade distante. Ele caminha pelas ruas, carregando sacos de tecidos, especiarias e cereais. Dentro de suas caixas, invisíveis aos olhos humanos, viajam ratos e pulgas carregando a bactéria Yersinia pestis. Para o comerciante, tudo parece normal. O dia segue seu curso habitual. Mas, sem saber, ele carrega consigo o agente de uma transformação profunda, algo que mudará não apenas a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Agora visualize as casas medievais, com suas lareiras fumegantes, janelas estreitas e ruas de pedra cobertas de neve ou lama, dependendo da estação. Dentro dessas casas, famílias vivem em contato constante, em espaços apertados. Cada toque, cada compartilhamento de utensílios ou alimentos, cada abraço de consolo, é um canal potencial para a propagação da doença. A proximidade da vida cotidiana se transforma em uma arma invisível da natureza, mostrando como os detalhes mais triviais podem ter consequências inimagináveis. Pense na reação das primeiras pessoas a apresentarem os sintomas. Febre intensa, manchas escuras na pele, inchaço doloroso nos gânglios linfáticos. O corpo começa a se manifestar, gritando silenciosamente que algo profundo está errado. Mas, naquele tempo, pouco se entendia sobre germes, bactérias ou vetores de doença. As interpretações eram diversas. Alguns culpavam o céu, a ira divina, ou até mesmo vizinhos e estrangeiros. O medo começava a se espalhar tão rapidamente quanto a própria doença, criando um clima de tensão, desconfiança e ansiedade. Agora imagine a vida cotidiana sendo interrompida lentamente. Mercados começam a esvaziar, pois poucos se atrevem a sair de casa. Escolas e oficinas fecham suas portas. Igrejas permanecem abertas, mas as pessoas entram e saem com cuidado, receosas de contágio. O fluxo normal da vida se transforma em um lento e silencioso congelamento. Ruas que antes vibravam com risos, conversas e negociações comerciais agora ecoam com o som ocasional de passos apressados, portas batendo e cães latindo ao longe. Observe também o impacto psicológico sobre aqueles que permanecem vivos. O medo constante cria uma tensão silenciosa que se infiltra nas conversas, nos olhares e nos gestos. Cada encontro humano carrega uma sombra de desconfiança, cada toque é ponderado com cuidado. Ao mesmo tempo, emergem formas silenciosas de solidariedade. Vizinhos ajudam uns aos outros, famílias tentam cuidar dos doentes, curandeiros e padres arriscam suas vidas para oferecer conforto. Essa tensão entre medo e compaixão cria uma complexidade emocional profunda, que molda para sempre a percepção da vida e da morte. Pense na dimensão social desse impacto. Comunidades inteiras começam a ser reorganizadas quase que intuitivamente. Casas são isoladas, vilas inteiras podem ser abandonadas. Quem sobrevive a uma primeira onda de doença ganha um conhecimento silencioso sobre precauções, sobre distanciamento e sobre formas de manter o convívio seguro. Mesmo sem compreender a ciência por trás da bactéria, a população desenvolve adaptações que refletem observações empíricas e uma forma primitiva de epidemiologia. Agora, visualize o efeito econômico inicial. Mercadores hesitam em viajar, artesãos deixam de produzir, e os mercados perdem feiras inteiras. A escassez de produtos gera aumento de preços, enquanto a insegurança sobre o futuro desencoraja investimentos e comércio. Mas, de forma paradoxal, a própria escassez gera mudanças. Trabalhadores sobreviventes começam a ter maior poder de barganha, terras e propriedades abandonadas podem ser revendidas ou redistribuídas. A peste negra, mesmo em sua brutalidade, provoca adaptações econômicas que alteram permanentemente a estrutura social e financeira da Europa. Imagine também as reações religiosas e espirituais. Muitos buscam conforto nas igrejas, rezando por proteção ou para que a ira divina seja apaziguada. Outros questionam a fé, perplexos diante da imprevisibilidade da morte. Processões silenciosas, penitências públicas e rituais de purificação se tornam frequentes,
misturando medo, devoção e tentativa de controle sobre algo que, em essência, é invisível e incontrolável. A religião, assim, se transforma em um espaço de consolo, mas também de reflexão sobre ética, mortalidade e a fragilidade da existência humana. Neste bloco, exploramos detalhadamente a primeira fase da peste negra, sua chegada silenciosa, a propagação inicial, o impacto psicológico sobre a população, as mudanças sociais e econômicas e as reações religiosas. Vimos como cada detalhe do cotidiano se transforma sob a sombra da praga, como a vida e a morte se entrelaçam, e como a humanidade, mesmo diante do medo, encontra formas de resistir e adaptar-se. Respire fundo. Permita que essas imagens, sons e sentimentos se assentem em tua mente como folhas que flutuam suavemente em um rio lento, cada uma carregando memórias de medo, cuidado e adaptação humana. Nos próximos blocos, exploraremos as ondas seguintes da praga, os impactos demográficos, as mudanças culturais, científicas e os ecos duradouros dessa tragédia que mudou o mundo. Respire fundo. Sinta a quietude da noite se expandindo, como se estivéssemos observando o movimento lento e silencioso de nuvens carregadas de chuva sobre campos distantes. Agora, imagine que a peste negra não permanece contida em pequenas vilas ou cidades isoladas. Ela avança, implacável, viajando por rotas comerciais, rios, mares e estradas poeirentas. Cada passo, cada viagem, cada navio ou carroça que leva mercadorias carrega também essa sombra invisível, levando consigo a inevitabilidade da mudança. Visualize cidades maiores sendo atingidas, centros urbanos vibrantes que antes eram cheios de vida, comércio e festivais. Agora, as ruas ecoam com passos cautelosos. As tavernas antes barulhentas tornam-se silenciosas, e o comércio se retrai em um ritmo quase mecânico, como se a própria cidade respirasse com dificuldade. Casas são abandonadas, mercadores evitam certos bairros, e a própria cidade parece aprender a se proteger de algo que não se pode ver nem tocar. Pense nas pessoas sobreviventes, aquelas que ainda caminham pelas ruas com passos hesitantes. Elas carregam cicatrizes invisíveis, lembranças de familiares perdidos, amigos que desapareceram e vizinhos que tombaram em silêncio. Cada sobrevivente torna-se, de certa forma, um guardião do conhecimento prático sobre precauções, distanciamento e observação cuidadosa de sintomas. A experiência coletiva se transforma em uma espécie de memória social que, mesmo sem ciência formal, regula comportamentos e cria padrões de sobrevivência. Agora imagine o impacto demográfico. Regiões inteiras perdem uma grande proporção de sua população. Vilas que antes eram cheias de vida tornam-se silenciosas. Campos agrícolas abandonados começam a ser recobertos pela vegetação, e animais domesticados passam por mudanças na alimentação e manejo. Cada perda humana gera uma cascata de efeitos. Trabalhadores desaparecem, mercados colapsam, impostos não são mais pagos, e a vida cotidiana precisa ser reinventada quase do zero. A própria estrutura da sociedade começa a se reorganizar de maneiras que, para os sobreviventes, parecem naturais, mas que, em retrospecto, representam transformações profundas. Pense também no impacto cultural. A arte, a literatura e as narrativas da época começam a refletir o medo, a fragilidade da vida e a presença constante da morte. Pinturas retratam cenas de funerais silenciosos, ruas vazias e o peso das cidades desertas. Poemas e contos meditam sobre a efemeridade da existência e a impermanência das relações humanas. A cultura se transforma em um espelho poético da experiência coletiva, carregando memórias do sofrimento e, ao mesmo tempo, ensinando sobre resiliência e reflexão ética. Imagine ainda os efeitos psicológicos nas populações urbanas e rurais. A convivência constante com a morte gera uma percepção intensificada da fragilidade humana. Cada gesto, cada cuidado com alimentos, higiene e contato social, mesmo que rudimentar, é uma resposta silenciosa à experiência da perda. As pessoas aprendem, instintivamente, a valorizar a vida, os vínculos afetivos e a responsabilidade ética com o próximo, mesmo que o mundo à sua volta pareça desmoronar. Visualize também a propagação da doença em ondas sucessivas, não uniforme, mas imprevisível. Alguns bairros ou vilas podem ser poupados temporariamente, enquanto outros enfrentam destruição quase total. Essa irregularidade reforça o medo, mas também promove a observação cuidadosa e a adaptação local. Comunidades começam a adotar práticas específicas, isolamento de casas doentes, enterramento rápido dos mortos e formas rudimentares de quarentena.
Cada adaptação é uma semente do conhecimento que, séculos depois, contribuiria para a epidemiologia moderna. Agora, imagine o efeito econômico prolongado. A mão de obra escassa faz com que sobreviventes negociem melhores condições. Terras abandonadas são redistribuídas, e pequenas mudanças no comércio local e nas relações de trabalho começam a moldar a sociedade medieval de formas duradouras. Embora a destruição tenha sido imensa, uma nova forma de equilíbrio social começa a emergir, silenciosa, quase imperceptível, mas profunda e transformadora. E pense também nas respostas religiosas e filosóficas. Diante da imprevisibilidade da morte, surgem movimentos de reflexão profunda. Grupos que questionam a justiça divina, outros que intensificam a devoção, e ainda aqueles que buscam consolo em comunidades pequenas e solidárias. Igrejas tornam-se centros de apoio, consolo e orientação ética, enquanto a população medita sobre a efemeridade da vida e sobre o papel do ser humano em um mundo incerto. Neste segundo bloco, exploramos a segunda fase da peste negra, sua propagação acelerada, os impactos demográficos e econômicos, as transformações culturais e psicológicas, e a emergência de adaptações coletivas silenciosas que moldariam a sociedade medieval. Vimos como a tragédia se infiltra em cada aspecto da vida cotidiana e como, mesmo em meio ao medo e à perda, a humanidade encontra caminhos de resiliência e aprendizagem. Respire fundo. Deixe que essas imagens de ruas silenciosas, mercados esvaziados, casas abandonadas e sobreviventes cautelosos se assentem em tua mente. Cada detalhe carrega a lembrança de como a vida e a morte coexistem de forma delicada e complexa, e como a adaptação silenciosa da humanidade cria raízes profundas no futuro. Respire fundo. Deixe que o silêncio da noite se misture com a vastidão de uma paisagem medieval imaginária. Visualize vilas e cidades europeias lentamente se recuperando das primeiras ondas da peste negra, mas ainda marcadas por cicatrizes visíveis e invisíveis. Ruas que antes eram cheias de vozes agora carregam ecos de memórias, e cada pedra de rua parece guardar histórias de perda, sofrimento e adaptação. À medida que o tempo passa, os efeitos prolongados da praga começam a se manifestar de maneiras mais sutis, mas ainda profundas. Pense na economia. A escassez de trabalhadores não desaparece de repente. Artesãos, camponeses, mercadores sobreviventes percebem que seu trabalho tem agora um valor maior. Pequenos feudos que antes eram rígidos começam a flexibilizar contratos, pagamentos e obrigações. As terras abandonadas são redistribuídas, e a sobrevivência transforma-se em oportunidade para aqueles que permanecem. A morte, invisível e impiedosa, acaba remodelando as relações de poder e os fluxos econômicos de toda a Europa. Agora, imagine o impacto social. Famílias devastadas tentam reconstruir seus lares, cidades tentam retomar suas atividades, mas a memória da praga ainda permeia o cotidiano. Cada decisão, cada encontro social, cada interação carrega um resquício de cautela aprendida com a experiência da morte próxima. Crianças nascem em um mundo que já conhece a perda, que já aprendeu a medir riscos e valorizar vínculos. As tradições e costumes começam a refletir essa memória coletiva. Rituais de higiene, práticas religiosas e festivais locais incorporam elementos de precaução e reflexão sobre a mortalidade. Visualize também a dimensão cultural. Poetas, escritores e artistas começam a registrar a experiência da praga em suas obras. Pinturas mostram ruas desertas, funerais silenciosos, corpos cobertos por lençóis simples e mãos que se estendem para consolo. As narrativas literárias e artísticas não apenas documentam os eventos, mas também permitem à sociedade processar o trauma coletivo, transformar dor em memória e sofrimento em reflexão ética e estética. Cada obra torna-se um espelho da experiência humana frente à fragilidade da vida. Agora, pense no desenvolvimento da medicina. A peste negra, em toda sua devastação, força a observação sistemática dos sintomas, a experimentação rudimentar de tratamentos e a criação de formas iniciais de quarentena. Médicos começam a registrar padrões, a observar que certas práticas funcionam melhor do que outras, e que a distância entre doente e saudável pode salvar vidas. Ainda que os germes permaneçam invisíveis, as primeiras sementes da epidemiologia moderna começam a ser plantadas, silenciosas e discretas, como raízes de árvores que crescerão para sustentar conhecimentos futuros. Imagine também o impacto psicológico prolongado. A memória da perda molda a percepção do mundo. Os vivos aprendem a valorizar os momentos simples, a observar o ritmo das estações, a contemplar a beleza das pequenas coisas. Cada refeição compartilhada,
Cada abraço, cada gesto de cuidado torna-se mais significativo, mais carregado de significado. O trauma coletivo, de certa forma, desperta uma consciência profunda sobre a efemeridade da existência e sobre a importância do vínculo humano. Pense na propagação contínua da doença. Ela não desaparece completamente, mas passa a circular de forma intermitente, gerando surtos localizados. Cada onda de retorno reforça aprendizados. Comunidades isolam casas doentes, ajustam práticas agrícolas, modificam mercados e reforçam rituais de higiene e cuidado. A peste negra, mesmo em sua persistência, ensina a humanidade sobre prevenção, observação e adaptação, e essas lições moldam gerações futuras. Agora, visualize a transformação das instituições sociais e políticas. Cidades e feudos que antes operavam de forma rígida começam a flexibilizar hierarquias e contratos. A escassez de mão de obra fortalece a posição dos trabalhadores sobreviventes, que conseguem negociar melhores condições. A economia, que parecia estagnada, encontra novos equilíbrios, e a sociedade aprende, silenciosamente, a se reorganizar frente à perda e à incerteza. Neste bloco, exploramos a fase prolongada e adaptativa da peste negra, vendo como a tragédia remodela a economia, a sociedade, a medicina e a cultura. Vimos como o trauma coletivo gera aprendizado, como a experiência da perda molda valores, rituais e práticas, e como a humanidade começa a se reconstruir de forma silenciosa e resiliente. A sombra da praga permanece, mas também surge a luz da adaptação e do conhecimento emergente. Respire fundo. Imagine as ruas recuperadas, mas ainda marcadas pela memória, as famílias reconstruindo lares, os mercados retomando sua movimentação lenta e os sobreviventes carregando consigo histórias de perda e esperança. Cada detalhe, cada pequena ação, é um lembrete da complexidade da vida e da capacidade humana de aprender e crescer, mesmo diante da tragédia. Respire fundo. Sinta a quietude da noite envolvendo tua mente, como se estivéssemos caminhando por campos silenciosos cobertos de neblina, onde cada pedra, cada árvore e cada sopro de vento carrega memórias antigas. Imagine que os ecos da peste negra continuam reverberando, não apenas nas ruas e vilas, mas nas próprias estruturas da sociedade e da cultura, moldando um mundo que ainda está tentando se reconstruir. Agora visualize as cidades europeias séculos após a primeira grande onda. Elas não são mais as mesmas. A paisagem urbana está marcada por reconstruções, novas ruas foram abertas, casas foram erguidas sobre antigas fundações, e mercados surgem em novos lugares. Mas, apesar da reconstrução física, a memória da praga permanece nas práticas humanas. Pessoas cultivam hábitos de higiene mais atentos, médicos começam a documentar sintomas, quarentenas se tornam procedimentos mais comuns e formas rudimentares de ciência médica começam a emergir. Cada detalhe, cada aprendizado silencioso, representa uma resposta direta a uma tragédia tão antiga, mas ainda presente na consciência coletiva. Pense agora nas transformações sociais profundas. A escassez de trabalhadores provocada pela mortalidade maciça obrigou senhores de terra e governantes a flexibilizar contratos, negociar salários e conceder maior liberdade a camponeses sobreviventes. O poder mudou de forma sutil, mas inexorável. Aqueles que antes eram economicamente fracos agora possuem uma força silenciosa, baseada na necessidade. E, assim, a peste negra não apenas destruiu vidas, mas criou as condições para mudanças sociais e políticas que moldaram a Europa futura. Visualize também a evolução cultural. Artistas, poetas e escritores passaram a explorar a efemeridade da vida, a fragilidade da existência e a constante presença da morte. Pinturas mostram esqueletos caminhando entre vivos, danças macabras refletem a inevitabilidade do fim, e poemas contemplam a transitoriedade do amor e da amizade. Essas manifestações culturais não são apenas arte, mas registros profundos de como a humanidade processou coletivamente o trauma, transformando a dor em reflexão e a perda em beleza poética. Agora, imagine os efeitos científicos emergentes. Médicos começam a observar padrões, a identificar sintomas e a perceber a importância do isolamento. Experiências rudimentares, registros meticulosos e observações contínuas criam as bases para a medicina moderna e a epidemiologia. Mesmo sem entender completamente os germes ou a biologia por trás da doença, a experiência prática da peste negra gera um acúmulo de conhecimento que será transmitido, adaptado e expandido por gerações. Cada sobrevivente que registra observações, cada cura experimental, cada prática de quarentena, é uma semente silenciosa de ciência.
Pense também no impacto psicológico e filosófico. Sobreviventes carregam memórias intensas de perda, medo e incerteza. Cada gesto humano, cada cuidado com o próximo, cada momento de contemplação diante da natureza ou de um ente querido, torna-se mais profundo e significativo. A experiência coletiva de sofrimento cria uma percepção aguçada da fragilidade da vida, uma consciência de que cada instante é precioso, e um respeito silencioso pelo equilíbrio entre viver e morrer. Agora visualize as consequências econômicas prolongadas. Mercados, comércio e produção agrícola foram profundamente afetados. Alguns setores desaparecem, outros se transformam, e o valor do trabalho humano aumenta consideravelmente. Terras antes abandonadas encontram novos donos, pequenas cidades se reorganizam e o tecido econômico da Europa passa por mudanças silenciosas, mas estruturais. Cada decisão econômica é moldada não apenas pela lógica ou pelo lucro, mas também pelo aprendizado instintivo da fragilidade humana. Pense também nas repercussões religiosas e espirituais de longo prazo. Igrejas e mosteiros permanecem como centros de consolo e aprendizado, mas questionamentos sobre fé, destino e justiça divina se intensificam. Movimentos de penitência e meditação se tornam comuns, e práticas religiosas incorporam elementos de cuidado, solidariedade e reflexão sobre a mortalidade. A peste negra transforma não apenas corpos e cidades, mas também a maneira como a humanidade compreende seu lugar no cosmos e sua relação com o transcendente. Neste bloco, mergulhamos nos impactos duradouros da peste negra. A evolução científica, a transformação social, as mudanças econômicas, a riqueza cultural emergente e os reflexos psicológicos profundos. Vimos como uma tragédia tão antiga continua a moldar práticas, hábitos e mentalidades, criando uma ponte entre a experiência do passado e o aprendizado para o futuro. Respire fundo. Deixe que essas imagens de cidades reconstruídas, ruas silenciosas, arte carregada de memória e ciência emergente se acomodem em tua mente. Cada detalhe carrega lições silenciosas sobre a resiliência humana, a capacidade de adaptação e a força que surge mesmo diante da destruição mais profunda. Respire fundo. Sinta a noite envolvendo tua mente, como se estivéssemos sentados lado a lado em um velho banco de madeira, olhando para o horizonte nevoado, ouvindo apenas o sussurrar do vento entre árvores silenciosas. Agora imagine um vilarejo qualquer da Europa medieval, poucas décadas após a primeira grande onda da peste negra. Casas reconstruídas, ruas calçadas de pedra, mercados novamente ativos, mas uma aura de cautela e memória ainda paira sobre cada esquina, sobre cada rosto, sobre cada gesto. Visualize uma família simples. O pai retornou de uma viagem de comércio, a mãe cuida dos filhos e de um pequeno jardim, tentando recuperar a rotina. Mas no olhar de cada um existe uma memória silenciosa. Cada criança conhece histórias de parentes perdidos, de vizinhos que desapareceram em silêncio, de casas que ficaram vazias, de sinos que dobraram em luto. Essa memória coletiva molda seu comportamento, a atenção aos sinais de doença, a observação das rotinas de higiene, o cuidado com a alimentação e a proximidade com os vizinhos. Pequenos hábitos cotidianos carregam consigo ecos de uma tragédia que ainda ressoa. Agora pense nos médicos e curandeiros locais. Eles trabalham com métodos rudimentares, mas cada experiência, cada observação, cada tentativa de cura se torna registro. Aprendem a distinguir sintomas sutis, a recomendar isolamento, a priorizar cuidados específicos para doentes e saudáveis. Sem microscópios, sem bactérias visíveis, eles desenvolvem uma ciência prática baseada na observação direta e na experiência, transmitida de geração em geração. Cada gesto, cada remédio herbal, cada precaução é fruto de uma memória coletiva da peste negra, um aprendizado silencioso que moldará a medicina futura. Imagine também as histórias de comerciantes que sobrevivem. Alguns perderam famílias inteiras, outros perderam cidades inteiras de clientes. Mas, diante da tragédia, surgem novas oportunidades. Rotas comerciais são alteradas, mercados são reorganizados, produtos antes comuns tornam-se valiosos e outros perdem importância. Cada negociação carrega uma consciência mais aguçada do risco, cada decisão é tomada com cuidado, refletindo a fragilidade da vida e a necessidade de adaptação. Visualize os religiosos e monges que enfrentam uma nova realidade espiritual. Eles oferecem consolo, orientação e registro das mortes, mas também são testemunhas das mudanças nos comportamentos humanos. Festividades religiosas passam a incluir rituais de cuidado e proteção,
penitências e reflexões sobre a mortalidade se tornam mais comuns. Igrejas tornam-se centros de conhecimento, de apoio comunitário e de memória coletiva. Cada sermão, cada oração, cada registro é uma tentativa de dar sentido ao sofrimento e ensinar lições de resiliência. Agora, pense nos mercados de trabalho. A escassez de camponeses e artesãos força novas estruturas sociais. Sobreviventes negociam melhores condições, redistribuem terras e assumem funções que antes eram rígidas ou inacessíveis. A sociedade começa a se reorganizar, criando oportunidades de mobilidade social que, antes da tragédia, pareciam impossíveis. Cada gesto de adaptação, cada mudança de ocupação, cada ajuste econômico é uma resposta silenciosa à lembrança da mortalidade e à necessidade de sobrevivência. Imagine ainda a transformação cultural. Contadores de histórias e artistas criam narrativas que preservam as experiências da plaga. Histórias de coragem, de perdas e de pequenos atos de solidariedade se transformam em contos passados de boca em boca. Canções refletem a tristeza, mas também a resiliência. Pinturas retratam a presença constante da morte, mas também a beleza de cada gesto humano. A cultura se torna um espelho poético da experiência humana, carregando memórias, ensinamentos e reflexões que atravessam gerações. Visualize agora os pequenos vilarejos isolados. Cada comunidade desenvolve rituais próprios de proteção e cuidado, adapta práticas agrícolas, organiza enterramentos e estabelece protocolos de quarentena rudimentares. Essas práticas, mesmo simples, criam um conhecimento coletivo que sobrevive à própria memória individual. Cada ato cotidiano, desde lavar utensílios até isolar um doente, é um eco do trauma passado, uma lição silenciosa para proteger a vida que permanece. Pense também nas crianças e jovens que nascem nesse contexto. Elas crescem com histórias de morte e sobrevivência, com hábitos de cuidado e atenção, com consciência da fragilidade da vida. Sua percepção do mundo é moldada por essas memórias coletivas. Cada brincadeira, cada aprendizado, cada interação social é permeada por uma compreensão instintiva do risco e da necessidade de adaptação. Elas carregam, sem perceber, a experiência de gerações que enfrentaram a peste negra, e essa herança silenciosa molda suas escolhas, seus valores e sua capacidade de resiliência. Neste bloco, exploramos as histórias individuais e coletivas da peste negra, famílias reconstruindo lares, médicos e curandeiros desenvolvendo práticas médicas rudimentares, comerciantes adaptando rotas e mercados, religiosos oferecendo consolo e orientação, comunidades isoladas reinventando rituais e crianças crescendo com memórias de sobrevivência. Cada narrativa reflete a complexidade da experiência humana diante da tragédia e como a memória coletiva molda comportamentos, rituais e práticas que atravessam gerações. Respire fundo, deixe que essas imagens se assentem em tua mente. Vilarejos silenciosos, famílias cautelosas, mercados adaptados, histórias contadas à beira da lareira, crianças observando o mundo com olhos atentos. Cada detalhe é um lembrete da capacidade humana de aprender, de se adaptar e de reconstruir a vida, mesmo diante da destruição mais profunda. Respire fundo, sinta o silêncio da noite como uma manta suave envolvendo tua mente, como se estivéssemos caminhando por um antigo caminho de pedra que atravessa colinas enevoadas. Imagine agora não apenas um vilarejo, nem apenas uma cidade, mas o continente inteiro, e além dele, alcançando o mundo conhecido da época, sendo atravessado por ondas de medo, perda e aprendizado silencioso. A peste negra não foi confinada a uma aldeia ou a um reino. Ela se espalhou como um sussurro invisível, viajando por rotas comerciais, mares e rios, alcançando lugares que jamais imaginaríamos. Visualize navios carregando mercadorias e passageiros, cruzando mares revoltos, trazendo não apenas especiarias e tecidos, mas também uma sombra invisível de doença. Cada porto visitado se transforma em um microcosmo de adaptação. Mercados são reorganizados, quarentenas improvisadas surgem, práticas médicas rudimentares se desenvolvem e a consciência coletiva de precaução se espalha silenciosamente. Assim, a peste negra torna-se um catalisador de aprendizado global, mesmo que ninguém compreenda totalmente sua origem ou seu mecanismo. Agora pense nas comparações históricas. Mais tarde, o mundo enfrentaria outras pandemias, como a gripe espanhola no século XX, o cólera e, mais recentemente, vírus como o SARS e o Covid-19. Em cada uma dessas crises, padrões silenciosos emergem: medidas de isolamento, registros meticulosos, observação de sintomas, propagação de conhecimento prático. As sociedades modernas,
ainda que tecnologicamente avançadas, repetem lições ancestrais aprendidas durante a peste negra. Cada epidemia é um eco do passado, lembrando que a experiência histórica é uma ponte para a sobrevivência e adaptação. Visualize agora o impacto cultural global. Narrativas de morte e resiliência atravessam fronteiras, inspirando literatura, arte, filosofia e práticas espirituais. Cada país, cada cultura, responde de maneira única, mas com semelhanças fundamentais: a valorização da vida, a solidariedade entre indivíduos, a construção de rituais de cuidado e memória. Assim, a peste negra não apenas molda a Europa medieval, mas deixa rastros profundos na consciência global, ensinando, silenciosamente, sobre vulnerabilidade e resistência. Imagine também as implicações científicas de longo prazo. O estudo de doenças, propagação, isolamento e cura se transforma em uma tradição de observação e registro. Cada epidemia posterior se beneficia das lições silenciosas da peste negra: quarentenas, higiene, registro meticuloso de sintomas e relatos de sobrevivência tornam-se pilares do conhecimento médico. Mesmo quando o mundo moderno descobre bactérias, vírus e imunologia, o aprendizado da experiência direta permanece como um alicerce invisível da ciência prática. Agora visualize as repercussões econômicas globais. O impacto da mortalidade sobre a força de trabalho gerou transformações que se estenderam além das fronteiras. Rotas comerciais foram alteradas, novas oportunidades surgiram em regiões antes negligenciadas, o valor do trabalho humano se redefiniu e práticas econômicas se adaptaram a novas realidades. Cada comércio, cada cidade portuária, cada região rural, responde às lições da escassez, criando redes de resiliência que perduram séculos após a tragédia inicial. Pense também na dimensão psicológica global. A experiência coletiva de perda, de medo e de incerteza moldou comportamentos e mentalidades que atravessaram gerações. A percepção da fragilidade da vida tornou-se universal, criando um senso de cautela, valorização da colaboração e respeito pelo equilíbrio entre vida e morte. Cada gesto humano, cada ato de solidariedade, cada cuidado silencioso com o próximo é um eco desse aprendizado profundo. Agora visualize o mundo moderno olhando para o passado. Cientistas, historiadores e médicos estudam registros medievais, compreendem padrões de propagação e aplicam lições aprendidas há séculos. A peste negra, embora distante no tempo, continua a influenciar decisões contemporâneas: preparação para pandemias, protocolos de saúde pública, planejamento urbano e até a filosofia de cuidado com comunidades vulneráveis. Cada aprendizado é um fio que conecta passado, presente e futuro, lembrando que a história é um mestre silencioso. Neste bloco, exploramos as repercussões globais e modernas da peste negra, como ela moldou padrões de resposta a pandemias futuras, influenciou a cultura global, deixou lições duradouras para a ciência, economia e consciência coletiva, e como suas memórias ainda informam decisões e práticas contemporâneas. Cada cidade, cada cultura, cada cientista que estuda epidemias carrega, sem perceber, ecos da grande tragédia que transformou o mundo. Respire fundo, deixe que estas imagens de portos, navios, mercados reorganizados, hospitais primitivos, ruas silenciosas e comunidades resilientes se assentem em tua mente. Sinta o peso silencioso da memória histórica e a força tranquila da adaptação humana, lembrando que, mesmo diante de doenças invisíveis e perdas profundas, a vida continua, aprende e se transforma, gerando uma rede de conhecimento que atravessa o tempo. Respire fundo, sinta a noite envolvendo tua mente como um manto macio, enquanto caminhamos lentamente por ruas silenciosas de vilarejos e cidades assoladas pela peste negra. Imagine que cada pedra do calçamento, cada porta de madeira, cada sino dobrando ao longe carrega ecos de histórias humanas, histórias que se perderam em tempo, mas que persistem na memória do mundo, como sementes que germinam silenciosamente. Visualize uma pequena cidade, casas de pedra e madeira alinhadas em ruas estreitas, mercados agora vazios, mas não completamente mortos. Entre os sobreviventes, alguns assumem responsabilidades que antes pareciam impossíveis. Imagine uma mulher jovem, sozinha depois de perder toda sua família. Ela não apenas sobrevive, mas decide cuidar de vizinhos doentes, preparando remédios herbais que aprendeu observando curandeiros, lavando utensílios, mantendo casas limpas e organizadas. Cada gesto é um ato silencioso de coragem, um ato de resistência contra a mortalidade que a cerca. Agora pense em médicos e curandeiros que arriscam suas vidas diariamente. Sem saber exatamente como a doença se propaga, eles se aproximam dos doentes,
registram sintomas, aplicam remédios simples e confortam aqueles que sofrem. Imagine-os caminhando por ruas enevoadas, carregando frascos de poções e panos limpos, cada passo um delicado equilíbrio entre cuidado e risco. Esses pequenos atos são sementes de conhecimento que florescerão séculos depois na ciência moderna, mas naquele momento são apenas gestos humanos de solidariedade e compaixão. Visualize crianças que perderam pais e irmãos. Apesar do medo, algumas assumem tarefas que ajudam a comunidade a sobreviver, carregam água, cuidam de irmãos mais novos, auxiliam em mercados ou na limpeza de ruas e casas. Cada ação é um testemunho silencioso da resiliência, um lembrete de que mesmo os mais jovens podem se tornar guardiões da vida em meio à morte. Agora pense em vizinhos que se apoiam mutuamente, compartilhando o que resta, um pouco de comida, um lugar para descansar, uma palavra de conforto. Pequenos atos de generosidade, muitas vezes não registrados em livros de história, são a cola que mantém a sociedade unida. Imagine uma vizinha dividindo o pão com outra que perdeu tudo, um jovem oferecendo roupas limpas para aqueles que não têm mais, um idoso contando histórias antigas para acalmar o medo das crianças. Cada gesto, por menor que pareça, carrega o poder de sustentar a vida e a esperança. Visualize padres e monges que atravessam cidades, oferecendo não apenas consolo espiritual, mas cuidados práticos, ajudando a organizar enterros, distribuindo remédios simples, ensinando hábitos de higiene e isolamento. Eles se tornam pilares de uma sociedade em ruínas, transmitindo conhecimento, fé e coragem, e mostrando que, mesmo em meio à devastação, o cuidado coletivo é possível. Agora pense nos pequenos milagres cotidianos. Um comerciante que encontra uma criança sozinha, faminta e com medo, e decide adotá-la. Uma família que compartilha um abrigo com vizinhos que perderam tudo. Um curandeiro que descobre que lavar mãos e utensílios ajuda a reduzir a propagação da doença, mesmo sem entender a biologia por trás disso. Cada pequeno ato de atenção e cuidado é uma fagulha de luz na escuridão, uma prova de que a humanidade pode florescer mesmo quando tudo parece perdido. Imagine a força da memória coletiva. Cada sobrevivente carrega em si o peso da perda, mas também a esperança de que atos de solidariedade e coragem possam criar uma rede invisível de proteção e aprendizado. Cada gesto é registrado silenciosamente na mente, transmitido aos mais jovens, compartilhado em histórias ao redor da lareira, e se transforma em tradição, em aprendizado, em cultura. Pense na beleza silenciosa desses atos. Eles não aparecem em livros de números, estatísticas ou tratados políticos, mas são fundamentais para a sobrevivência da espécie. Cada ato de compaixão é um fio que conecta o presente à memória do passado e ao futuro que ainda virá. Cada gesto é uma pequena resistência contra o silêncio da morte, uma lembrança de que a vida persiste não apenas através da força, mas através do cuidado, da atenção e do amor silencioso. Neste bloco, exploramos as histórias humanas mais inspiradoras da peste negra, mulheres e homens cuidando de vizinhos, crianças assumindo responsabilidades, vizinhos ajudando uns aos outros, monges e padres guiando comunidades, pequenos milagres cotidianos, e a memória coletiva que transforma a perda em aprendizado e esperança. Cada ato, cada gesto, cada decisão silenciosa é uma prova da resiliência humana diante do caos e da mortalidade. Respire fundo, sinta essas imagens se instalar na tua mente, ruas silenciosas cheias de gestos silenciosos, casas que carregam histórias de coragem, mãos estendidas oferecendo cuidado, olhares que transmitem esperança. Que essa visão permaneça com você, lembrando que mesmo nos momentos mais sombrios, a humanidade pode encontrar formas de florescer, aprender e transmitir suas lições para o futuro. Respire fundo, sinta a quietude da noite, como se estivéssemos sentados à beira de um antigo rio, ouvindo apenas o sussurro da água e o vento entre árvores silenciosas. Agora imagine o continente europeu alguns anos após as ondas devastadoras da peste negra. A paisagem urbana e rural mudou, cidades parcialmente desertas, campos agrícolas menos cultivados, mercados reorganizados e vilarejos reconstruindo suas vidas. Mas é dentro dessas transformações que surgem mudanças profundas, que moldam não apenas o presente imediato, mas toda a história subsequente. Visualize a estrutura social. Antes da praga, feudos rígidos dominavam grande parte do território. Os senhores de terras tinham controle quase absoluto sobre camponeses e trabalhadores. Com a mortalidade em massa, o equilíbrio se desloca. A força de trabalho reduzida se torna mais valiosa. Os camponeses sobreviventes agora podem exigir melhores condições, salários mais justos e contratos mais flexíveis.
Cada negociação silenciosa, cada ajuste econômico, é um passo para uma sociedade que aprende a valorizar o indivíduo e o trabalho humano. A peste negra, embora invisível, reescreve regras sociais e institui uma nova percepção de poder e justiça. Agora imagine as transformações políticas. Monarquias e governantes locais percebem que não podem simplesmente manter ordens rígidas. Cada decisão, cada decreto, precisa levar em conta a nova realidade: menos trabalhadores, cidades parcialmente vazias e mercados em mudança. Alguns senhores cedem em questões que antes pareciam inegociáveis, enquanto outros enfrentam revoltas silenciosas, pois a população percebe que a adaptação é necessária. A praga, então, atua como um catalisador de mudança política, não de forma brusca, mas lenta, silenciosa, profunda. Pense também nas consequências econômicas de longo prazo. A escassez de mão de obra obriga a inovação. Terras antes negligenciadas são cultivadas de novas maneiras, técnicas agrícolas se adaptam, e o comércio se reorganiza. Mercados urbanos mudam de localização, rotas comerciais se ajustam, e pequenas cidades antes insignificantes começam a florescer. A economia, que parecia estagnada, aprende a ser resiliente, flexível, e cada decisão econômica carrega consigo o eco da praga: valorização da vida, da força de trabalho e da colaboração entre indivíduos. Visualize agora a dimensão cultural. A arte se transforma, refletindo a experiência coletiva de perda, medo e esperança. Pinturas, esculturas, literatura e canções começam a retratar a mortalidade de maneira mais direta. O tema da morte e da fragilidade da vida permeia cada criação. Imagine danças macabras, representações de esqueletos e rituais que lembram aos espectadores que a vida é efêmera, mas também preciosa. Cada obra de arte é um lembrete silencioso da experiência humana coletiva, uma ponte entre o trauma e a contemplação, entre a perda e a memória. Agora pense na consciência coletiva. A experiência da peste negra cria hábitos, tradições e práticas que atravessam gerações: quarentenas, isolamento de doentes, higiene aprimorada, registro de sintomas e relatos detalhados. Cada comunidade desenvolve sua própria rede de proteção, muitas vezes transmitida oralmente ou por práticas cotidianas. Essas lições, aparentemente simples, são sementes de uma ciência social e médica que florescerá séculos depois. Cada ato de cuidado, cada observação, cada ritual é um fragmento de aprendizado coletivo que molda o comportamento humano de maneira invisível, mas profunda. Visualize também as mudanças na fé e na espiritualidade. Igrejas, mosteiros e templos não são apenas centros de consolo, mas também de educação e conhecimento prático. Padres, monges e líderes espirituais orientam comunidades não apenas com orações, mas com instruções práticas sobre cuidado, higiene e enterro de mortos. A religião, em paralelo, começa a se adaptar à realidade da mortalidade extrema, oferecendo narrativas que unem compreensão, consolo e ação. A espiritualidade se torna um guia não apenas para a alma, mas para a sobrevivência da comunidade. Agora imagine o impacto global. Mercadores, viajantes e missionários carregam histórias, práticas e aprendizagens de um lugar para outro. Cada cidade, cada vila que experimenta a tragédia desenvolve soluções práticas, mas também compartilha experiências que inspiram comunidades distantes. A peste negra, assim, deixa uma marca invisível em toda a Europa e além, conectando sociedades através da memória coletiva de perda e adaptação. Neste bloco, exploramos as transformações sociais, políticas e culturais duradouras provocadas pela peste negra, o redesenho das relações de poder, a adaptação econômica, o florescimento artístico e cultural, a transmissão de práticas coletivas de cuidado e proteção e a integração dessas lições na consciência global. Cada mudança, silenciosa ou evidente, é um reflexo da capacidade humana de aprender, adaptar-se e transformar tragédias em ensinamentos duradouros. Respire fundo. Deixe que essas imagens de cidades em reconstrução, mercados reorganizados, rituais culturais e redes de solidariedade se assentem em tua mente. Sinta o peso silencioso da história e a força tranquila da adaptação humana, lembrando que mesmo nas maiores calamidades, a vida persiste, aprende e se transforma, criando estruturas de resiliência que atravessam séculos. Respire fundo. Imagine o silêncio da noite se espalhando como uma bruma suave, envolvendo sua mente. Agora visualize os vilarejos e cidades medievais após os surtos iniciais da peste negra. Algumas ruas estão desertas,
Casas abandonadas se tornam sombras silenciosas da vida que antes pulsava ali, e os campos agrícolas, antes cheios de trabalhadores, agora têm filas esparsas de sobreviventes que tentam reorganizar o que restou. O mundo parece suspenso, como se cada respiração fosse ponderada, cada passo pesado, cada gesto carregado de memória e cuidado. Comecemos pelos impactos demográficos. A mortalidade em massa transformou a estrutura da população de maneira silenciosa, mas profunda. Imagine aldeias que perderam metade ou até 2/3 de seus habitantes. As cidades, antes densas, tornam-se parcialmente vazias. Famílias inteiras desaparecem, enquanto vizinhos sobrevivem, formando novas unidades familiares improvisadas. Cada criança, cada jovem adulto, cada ancião que sobrevive carrega consigo o peso da perda, mas também a responsabilidade de reconstruir. Essa reorganização demográfica cria mudanças invisíveis, mas de longo prazo. A escassez de mão de obra muda relações sociais, aumenta o valor do trabalho humano, promove mobilidade social e até redefine papéis familiares. Agora pense na transformação da medicina. Médicos e curandeiros da época enfrentam um inimigo invisível e desconhecido. Sem saber da existência das bactérias, sem microscópios, sem antibióticos, eles observam padrões: febre alta, linfonodos inchados, manchas negras na pele, falhas respiratórias. Cada observação, cada anotação em pergaminhos ou memórias, é uma tentativa de compreender, organizar e responder a algo que desafia a compreensão humana. Imagine curandeiros isolando pacientes, lavando roupas e utensílios, aplicando remédios à base de ervas, acreditando que odores e fumaça poderiam afastar a doença. Embora rudimentar, essas práticas se tornam pilares de futuros avanços médicos. Isolamento, higiene, estudo de sintomas e registros detalhados se consolidam como fundamentos do que chamamos hoje de ciência da saúde pública. Visualize também a emergência de profissionais e voluntários anônimos, pessoas comuns que assumem responsabilidades inesperadas. Alguns aprendem com observação e tentativa, outros reproduzem tradições locais. Cada ato de cuidado é uma semente de conhecimento que se espalha silenciosamente. Casas são convertidas em enfermarias improvisadas, conventos e igrejas acolhem doentes, vizinhos auxiliam vizinhos. Cada gesto, cada ação, mesmo pequena, representa um aprendizado coletivo que molda práticas futuras de medicina e cuidado social. Agora imagine os desdobramentos psicológicos dessa experiência. A morte se torna onipresente, a perda, constante, a incerteza, inevitável. Mas também surge a solidariedade, o cuidado e a reflexão sobre a vida. Sobreviventes desenvolvem uma consciência profunda do valor do tempo, das relações humanas e da fragilidade da existência. Medos e ansiedades se transformam em novas formas de pensar, novas prioridades, e uma percepção silenciosa de interdependência. Cada sobrevivente carrega em si a memória de uma vulnerabilidade compartilhada, moldando gerações futuras em sua percepção da vida e da morte. Visualize cidades inteiras reorganizando suas estruturas de cuidado. Casas abandonadas são limpas, mercados são reorganizados, ruas são desinfetadas com ervas e fumaça, novos protocolos silenciosos surgem, mesmo que não formalizados em lei. A experiência coletiva molda uma cultura de prevenção, de cuidado mútuo e de observação atenta das condições de saúde, ensinando, sem palavras, a importância da vigilância constante e da ação preventiva. Agora pense na dimensão global: rotas comerciais, cidades portuárias, rotas terrestres. Cada movimento humano transporta não apenas mercadorias, mas conhecimento silencioso sobre prevenção, cura e adaptação. A experiência europeia se transforma em um aprendizado que atravessa fronteiras, chegando a outras regiões do mundo, moldando redes de conhecimento e práticas médicas, mesmo que de forma rudimentar. Cada mercador, cada viajante, cada missionário carrega um fragmento dessa memória coletiva. Neste bloco, exploramos os impactos demográficos, a transformação da medicina e os desdobramentos psicológicos provocados pela peste negra. A reorganização da população, a valorização do trabalho humano, a emergência de práticas médicas e cuidados coletivos, e a profunda mudança na consciência humana sobre vida, morte e interdependência. Cada cidade, cada vilarejo, cada indivíduo sobrevivente é um reflexo silencioso dessa adaptação que moldará séculos de história e aprendizado humano. Respire fundo. Deixe que estas imagens de ruas silenciosas, casas transformadas em enfermarias, vizinhos cuidando uns dos outros e cidades em reconstrução preencham tua mente.
Sinta o peso da história, a delicadeza do aprendizado humano e a força silenciosa da resiliência, lembrando que mesmo diante da devastação, a vida encontra formas de persistir, adaptar-se e transmitir lições valiosas às gerações futuras. Respire fundo, sinta o ar noturno se acomodando ao redor de tua mente, como uma manta suave. Imagine-se caminhando novamente pelas ruas silenciosas de uma cidade medieval, agora parcialmente reconstruída, ainda marcada pelo trauma, mas também pelos sinais de adaptação, resiliência e aprendizado coletivo. Cada pedra, cada viela, cada praça carrega as memórias dos que partiram, e ao mesmo tempo, dos que permaneceram para reconstruir. Comecemos pelos impactos na religião e na espiritualidade. A peste negra provocou uma ruptura profunda na fé de muitos. Igrejas que antes eram centros de vida comunitária, agora estão cheias de ausência e lembrança da morte. Clero e leigos confrontam a realidade de que nem a oração nem o sacrifício parecem impedir a devastação. Mas, mesmo na crise, surgem novas formas de espiritualidade. Pessoas buscam significados, procuram consolo e questionam dogmas estabelecidos. Confrarias, irmandades e movimentos populares se multiplicam, oferecendo apoio emocional, cuidado e orientação. Cada prática religiosa ou ritual adaptado carrega a memória da experiência da peste, criando uma espiritualidade mais próxima da vida cotidiana, mais concreta e prática, mas também mais intensa e reflexiva. Visualize agora os efeitos duradouros na sociedade. O trauma coletivo provoca mudanças sutis e profundas nos valores humanos. A solidariedade torna-se mais valorizada, a percepção da fragilidade da vida se intensifica, e o respeito pelo trabalho e pelo cuidado mútuo se enraiza. Relações sociais se transformam, vizinhos se tornam aliados, famílias se reorganizam, comunidades desenvolvem estruturas mais resilientes. Cada sobrevivente, ao contar suas histórias, ao cuidar dos doentes, ao reconstruir casas e cidades, transmite aprendizados que ecoam por gerações. A experiência da peste se transforma em memória coletiva, um guia silencioso para futuras crises. Agora pense nas consequências econômicas e urbanísticas finais. O que começou como caos e escassez se transforma em reorganização. Salários mais justos, valorização do trabalho humano, inovação na agricultura e nas rotas comerciais, novos padrões de planejamento urbano, tudo isso emerge lentamente, como brotos verdes após o inverno rigoroso. A devastação não destrói a humanidade, ela força a aprender, a se adaptar, a reorganizar suas estruturas sociais, econômicas e físicas de maneira mais eficiente e resiliente. Imagine também os legados culturais e artísticos finais. As obras de arte, os poemas, as músicas, os teatros e os rituais inspirados pelo trauma se tornam patrimônio coletivo, transmitindo experiências e ensinamentos de geração em geração. Cada pintura, cada canção, cada narrativa carrega a memória da perda, mas também da esperança, da sobrevivência e da capacidade de adaptação. A cultura se torna um espelho silencioso, refletindo a fragilidade e a força humana simultaneamente. Visualize, finalmente, a síntese de tudo isso: cidades reconstruídas, mercados reorganizados, rotas comerciais redesenhadas, sistemas de cuidado e prevenção emergentes, transformações na espiritualidade, reflexões artísticas e literárias. Cada detalhe é uma prova da capacidade humana de aprender com o trauma, de transformar dor em conhecimento, medo em reflexão e perda em aprendizado coletivo. A peste negra, embora devastadora, torna-se um mestre silencioso, ensinando sobre resiliência, adaptação e a complexa teia de interdependência que sustenta a vida em sociedade. Respire fundo, deixe que essas imagens preencham tua mente. Ruas reconstruídas, igrejas e templos como centros de memória, mercados movimentados com nova consciência do valor do trabalho humano, artistas criando beleza a partir da dor, comunidades unidas em solidariedade silenciosa. Sinta a profundidade do aprendizado coletivo, a delicadeza da adaptação humana e a força tranquila da resiliência que emerge mesmo diante da maior devastação. Neste bloco final, encerramos nossa longa jornada pela peste negra. Exploramos os impactos finais na religião, na espiritualidade, na sociedade, na economia, na cultura e na memória coletiva. Através de cada camada de experiência, vimos como a humanidade, mesmo frente à morte e à devastação, encontra caminhos de adaptação, aprendizado e esperança, lembrando que da escuridão mais profunda podem emergir lições duradouras e uma compreensão mais rica da vida, da morte e da interdependência de todos nós. Respire fundo mais uma vez.
Permita que este silêncio, esta reflexão e esta memória coletiva se assentem em tua mente. Sinta a história como uma presença viva, carregada de aprendizado e de resiliência, pronta para ser transportada em teus pensamentos, mesmo nos momentos mais tranquilos antes do sono.